E aí, tudo bem? Meu nome é Luiz Francisco. Estou fazendo esse vídeo para postar no meu canal. Então, se você estiver assistindo pelo meu canal do YouTube, peço que se inscreva, aperte o sininho, compartilhe, comente. É muito importante para que o YouTube possa recomendar o canal. Aí é um canal não só de reflexões teológicas, mas também de análise política. Então, é muito importante que, se você gosta de política, mesmo sendo evangélico ou católico, você pode também se inscrever. E eu vou estar postando também o vídeo de maneira crua, né? No meu Facebook, porque é um tema muito importante. Vou estar fazendo um estudo, não é nenhuma reflexão teológica, é um estudo sobre um assunto muito, muito importante que tem tomado as redes sociais nos últimos anos, nos últimos 5 anos, tem tomado as redes sociais e é muito importante que você entenda, basicamente, que tem algumas coisas que, embora tenha coerência, embora tenha base bíblica, não quer dizer que seja 100% bíblico, né? Eu costumo dizer que uma das regras da hermenêutica é: nem tudo aquilo que tem base bíblica ela é mandamento bíblico, nem tudo aquilo que é extra-bíblico é antibíblico. Então é muito importante isso, né? Então eu peço que você fique atento, porque nós vamos ler muitos textos, muitos textos. A minha ideia é tentar fazer esse estudo num vídeo só, mas pode ser que eu o faça em 2 vídeos, porque infelizmente às vezes a gente faz em 2, 3 vídeos e muitos acabam assistindo um vídeo e aí deixam de assistir o outro, e o importante é assistir o estudo todo, senão se perde no meio do caminho, tá? Eu vou estar falando acerca do céu, né? Se o crente de fato vai morar ou não no céu eternamente, ou seja, estaremos em morada no céu com Jesus eternamente. Então, surgiu de alguns anos para cá uma tese muito bem embasada, né? Muito bem embasada, de que na verdade a igreja vai estar morando na terra, né? Ela vai estar reinando na terra com Jesus eternamente. E aí nós precisamos entender aí até que ponto isso de fato tem coerência bíblica profunda e se de fato isso é verdade ou não. Não quer dizer que aquele que acredita que a igreja vai estar na terra, morando na terra, reinando na terra eternamente, vai para o inferno por causa disso, ou aquele que acredita que nós estaremos morando no céu, né, eternamente com Jesus, vai para o inferno por causa disso. E existem certas doutrinas, existe, como é que eu dizer assim, certos ensinos que não influenciam absolutamente em nada com relação à salvação. Então é muito importante ficar atento para isso, porque às vezes tem gente que traz algumas verdades novas ou supostas verdades novas e eles colocam um peso nisso como se isso fosse tirar a salvação de alguém que acredita ou deixa de acreditar. Então eu vou estar lendo, né? Vou ler aqui para a gente dar início. Diz assim: estamos vendo uma nova teologia emergir na internet, ou seja, por causa do advento da internet, muitos crentes agora estão desacreditando no pré-tribulacionismo, estão desacreditando no milênio literal, tudo isso por causa dos protestantes mais tradicionais, como os presbiterianos, por exemplo, os calvinistas. Então, por causa da internet, muita gente, até mesmo pentecostais, estão caindo nesses ensinos. Então vamos lá. Estamos vendo uma nova teologia emergir da internet, a de que o crente não vai morar eternamente nos céus. Por que eu digo eternamente no céu? Porque a grande maioria daqueles que acreditam que a igreja vai estar na terra, antes disso acontecer, a igreja vai estar no céu, porque existem textos, inúmeros textos, comprovando isso cabalmente, e aí é óbvio que não dá para negar, né? Quer dizer, não dá para negar textos falando acerca disso, então por isso que eles dizem que vamos passar um período no céu até que a nova Jerusalém, que desce do céu, se instale na terra e por aí vai. Mas eu já estou dando spoiler, né, do estudo, e aí eu quero que você entenda mais à frente. Antes de falarmos sobre os textos que parecem dar base a isso, vamos ler alguns versículos que se referem ao céu. E por que eu falo isso? Porque os antigos, né, e não são antigos, né? São teólogos antigos, mais de 10 anos atrás,
inclusive os nossos cantores cristãos, harpa cristã, muitas pregações, né? Foca muito no céu, né? Foca muito no céu. A grande maioria daqueles que estão focando na tese de que a igreja vai viver eternamente com Jesus na Terra, a maioria deles, na verdade, são calvinistas, são presbiterianos, a maioria deles são tradicionais, a maioria deles são amilenistas, pós-tribulacionistas, né? Enfim, muitos desses não são pentecostais. Então, por isso que eles acabam focando nessa tese. E aí eu vou ler muitos versículos bíblicos, e aí você tem que realmente, como é que eu vou dizer, ficar atento, ter paciência, porque exegese bíblica é isso, é ler texto e muito texto, tá? 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, nós seremos arrebatados da terra, né? E quando formos arrebatados da terra, né, nesse encontro com Jesus, haverá a transformação dos nossos corpos, né? Os nossos corpos serão transformados, né? Ele será glorificado, como diz o próprio apóstolo Paulo, aquilo que era corruptível se tornará incorruptível, aquilo que é mortal se tornará imortal, né? Então, mas só que para isso nós vamos precisar sair da terra, né? Curiosamente, nós poderíamos pensar assim, então por que Jesus não faz isso sem precisar arrebatar a nós, né? Porque aí vem a questão do pré-tribulacionismo, né? A grande maioria esmagadora daqueles que são pré-tribulacionistas, e eu sou, acreditamos que vai haver um período em que nós estaremos 7 anos com Jesus nas bodas do Cordeiro no céu, enquanto vai estar havendo a grande tribulação aqui embaixo, né? Quer dizer, se Jesus fosse manifestar o seu reino na terra pós-tribulação, eu acredito que ele não precisaria arrebatar a gente primeiro para transformar o corpo, né? Bastaria fazer isso com a gente aqui na terra mesmo. Segundo texto, Colossenses 3:2, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, o apóstolo Paulo falando. Aí o texto continua, né? Porque a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Buscai as coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele procura de maneira muito contundente, né? Muito forte, ensinar o crente que a nossa cabeça não pode estar aqui na terra, né? Embora a gente viva nela, embora a gente precise dela, embora nós tenhamos que trabalhar, embora nós tenhamos que sonhar, embora nós tenhamos que prosperar, enfim, tudo isso é válido, nada disso é pecado, nada disso é errado, mas o apóstolo Paulo tenta fazer com que o nosso foco se torne muito maior no céu do que na terra. E aí, quando a gente começa a ver essa tese nova surgindo, você percebe nitidamente que eles acabam, mesmo sem querer ou querendo, tirando o nosso foco do céu para a terra. Exatamente porque eles acreditam que como nós vamos morar aqui na terra, né? Então o mais importante é trazer o reino de Deus para a terra. E aí tem um versículo bíblico mais à frente que nós iremos ver isso. E não é isso que o Novo Testamento diz, não é isso que os apóstolos dizem, né? João 14:2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E aí o texto continua, né? E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, né? Ou seja, o texto aqui não está falando que ele vai preparar. O texto está falando que ele já está preparado, ou seja, o lugar já existe. As cidades já existem, né? Provavelmente desde a fundação do mundo, né? Tudo já está feito desde a fundação do mundo. Aí Jesus fala, e se eu for, e se eu precisar
preparar alguma outra coisa a mais, eu vou preparar, mas eu vou levar, né? Então a esperança do crente da igreja primitiva era exatamente estar no céu, era exatamente morar com Jesus no céu, né? Toda teologia cristocêntrica, né, ela tem alguns fundamentos muito importantes. E o primeiro deles é exatamente o céu, né? Aonde surge a terra com relação a isso, é lógico que nós iremos ver mais à frente. Nós já temos 10 minutos, mas vamos continuar. Se eu perceber que vai realmente se estender muito, eu vou cortar esse e eu vou fazer o outro, mas por favor, assista o segundo. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, agora Mateus 6, 19 e 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Ou seja, Jesus, mais uma vez, enfatizando a importância de estarmos com a cabeça lá em cima, no céu, pensando na nossa morada celestial. 1 Timóteo 6, 7, 8. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Ou seja, o apóstolo Paulo falando para Tiago de que é muito bom ter o que comer, é muito bom ter o que vestir, é muito bom ter o que beber, mas a grande verdade é o seguinte: vai chegar uma hora que a gente vai deixar isso tudo para trás, vamos ir para o céu, né? Então, ele faz de tudo para que a igreja primitiva fique na expectativa de ir para o céu e não de ficar na terra, né? Isso é muito importante que nós entendamos. Por que a teologia de que vamos morar no céu, ela é muito enraizada na igreja evangélica, por causa desses textos e do próprio ensino dos apóstolos, né? 2 Timóteo 4,18. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Ou seja, para o seu reino celestial. Não é para o seu reino terreno. Não é para o seu reino da terra. Para o seu reino celestial. Guarde bem isso. A quem seja glória para todo sempre. Amém. Mateus, capítulo 19, versículo 21. Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Ou seja, o texto aqui está claro em dizer que o meu tesouro não vai estar na terra, né? Ele vai estar no céu. Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqui, quem prega e ensina a questão do estudo, né, da tese de que a igreja vai morar no céu eternamente, vai estar no céu, usa esse texto aqui que diz assim: desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, eu cheguei até a ouvir e a ver um vídeo, tem mais de 400 e poucos mil visualizações, em que o teólogo chega a dizer o seguinte: que Jesus, na verdade, não nos veio levar para o céu. Jesus, na verdade, nos veio trazer o céu, contradizendo os outros textos bíblicos, de maneira muito clara e muito contundente, que uma das principais funções da morte e ressurreição de Jesus é nos levar para o céu. Aqui, uma verdade não anula a outra. Ou seja, o fato de Jesus querer que o reino dos céus também esteja na terra não anula o fato de que o céu continua lá em cima. Ou seja, parece que dá a entender que o céu vai acabar lá em cima e vai vir para a terra e a terra vai virar o céu. Não é bem assim. Tá? O que está falando ali é que a cultura do céu, né? Como é que eu vou dizer? A estrutura do céu vai ser instalado na terra. O primeiro plano, o primeiro projeto de Deus é exatamente fazer isso, né? É trazer tudo que tem no céu para cá, mas sem acabar com o céu. Ou seja, em outras palavras, o fato de Jesus nos querer levar para o céu não quer dizer que ele também não queira trazer o céu para a terra.
Você está entendendo? Mateus 4,17. Né? E aí vem Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentarei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 21. Aí vem também Apocalipse 3,5, que diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aonde? No céu. Provavelmente isso vai acontecer no dia do arrebatamento, quando a gente for arrebatado antes da grande tribulação. Filipenses 1, versículo 23 em diante, que diz assim, 22 em diante. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estou com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Ou seja, o que o apóstolo está ensinando é o seguinte: se porventura existe uma tese, uma verdade, de que nós iremos morar eternamente na terra, o que ele está ensinando é o seguinte: isso não era o propósito dele, isso não era o desejo dele, e isso não era o desejo da igreja. Ele vai aceitar isso, logicamente, né? Porque o bom servo aceita o que o seu senhor manda e pede, mas o que ele está falando é que o desejo dele era morar com Cristo, é estar no céu. E é o desejo de todo crente. Ou seja, o fato de haver uma tese, e aí a gente vai mais lá na frente, se isso é verdade ou não, de que a igreja vai morar na terra, eu não posso, a partir de agora, anular e dizer para o crente que ele não pode desejar o céu. E o que parece que está acontecendo é exatamente isso. Nós temos que ter muito cuidado nas entrelinhas. Bom, vamos entrar nos textos dos teólogos recentes, né? Daqueles que falam que vamos morar eternamente na Terra. Mas como o vídeo já está longo, já tem 17 minutos, eu vou terminar esse vídeo e vou começar o outro para adentrar exatamente nesse tema específico para a gente fazer a exegese dele e se eles estão corretos ou não, tá ok?